Eu sou a Laura, tenho 32 anos. Eu sou a Patrícia, tenho 29 anos. O meu nome é Tânia. Sou Daniel, tenho 29 anos. Olá, eu sou a Diana. Eu sou o Pedro, tenho 27 anos. Bem, eu sou a Luísa. Eu sou a Bárbara, tenho 27 anos. O meu nome é Sara. Sou a Tânia, tenho 40 anos e sou mãe de 2 filhos. Eu antes sentia que eu não tinha responsabilidade nenhuma sobre aquilo que acontecia na minha vida. Era uma pessoa muito reativa. Bastava alguém, algum amigo, algum familiar, dizer alguma coisa com a qual ou eu não concordava, ou que fosse um bocadinho contra aquilo que eu acredito, ou algo que eu soubesse que até tinha razão em relação a essa pessoa. Eu era extremamente reativa e tinha reações muito intensas àquilo que as pessoas diziam e faziam quando eu estava presente. Eu sentia que a vida me acontecia. Tudo aquilo que eu desejava, tudo aquilo que eu queria, tudo aquilo para o qual eu trabalhava, quando não acontecia, eu sentia que não era por minha causa. E eu era uma pessoa que sofria muito de ansiedade, ou seja, a minha cabeça começava a imaginar muita coisa antes das situações acontecerem e isso provocava alterações no meu corpo. Eu às vezes não conseguia dormir antes de um episódio importante na minha vida, isso estava a mexer muito comigo. E o meu registro até há uns tempos a esta parte era muito impulsiva, funcionava muito à base da explosão. Só o simples, por exemplo, cair-me qualquer coisa e partir, eu ficava logo enervado e porque aquilo aconteceu-me e agora parecia que tinha acontecido uma fatalidade. E o que é que eu queria muito trabalhar na minha vida? Era a minha confiança, era o tomar o meu poder na minha vida, querer transformar a vida que eu sempre quis. Porque eu dava o meu poder aos outros, eu sentia-me desempoderada, sentia que andava sempre como se fosse uma marioneta e eu queria tirar essas coisas de mim. E queria ser eu a governar a minha vida e a ter o poder de gerir o meu estado, gerir as minhas escolhas, gerir a forma como nós nos sentimos no dia-a-dia. Uma das coisas que eu sempre tive dificuldade foi gerir o tempo, gerir aquilo que acontecia na minha mente, que era sempre muito a alta velocidade. Aconteciam milhões de situações na minha mente, estava sempre tudo a acontecer muito rápido. Eu antes do Mental Gym sentia muitas vezes dominado por várias situações, acontecia alguma coisa fora de mim que mexia comigo e eu sentia-me completamente dominado, começava a tremer, etc. O meu objetivo quando comecei o Essentials era melhorar-me a mim mesmo, porque eu sabia que tinha muita coisa para resolver e sabia que sentia que tinha potencial, mas não o estava a usar. Por exemplo, eu queria comunicar com algumas pessoas e não conseguia, muitas vezes, e sabia que tinha capacidade para o fazer. Sempre fui insegura, ansiosa, com falta de confiança, falta de, às vezes, autoestima, amor próprio. Eu vivia muito em função dos outros. Eu achava que aquela pessoa sabia mais até da minha vida ou do que era melhor para mim do que eu mesma. Há 2 anos atrás eu comecei a ter uns problemas de saúde, tinha episódios de enxaquecas, problemas digestivos. A um ponto que eu cheguei, estava desesperada, andava nos médicos, dava medicamentos, só que eu sabia que havia uma razão para além das dores. Um desafio muito grande era mesmo a minha comunicação com as pessoas que eu mais amava, nomeadamente o meu pai e a minha filha, que eram as pessoas com quem eu mais lidava. Então era muito fácil eu ir dos 0 aos 100 e rebentar, e ser muito bruta, muito agressiva na forma como falava. Aquilo que me acontecia muitas vezes era perder o autocontrole em situações específicas com os meus filhos, com o meu marido, na minha vida profissional. Desde que fiz o Your Mental Gym Essentials, isso mudou completamente. Eu tenho perfeita noção que a responsabilidade é minha e algo que aprendi essencialmente durante o Essentials foi a gestão emocional. Posso escolher como responder àquilo que acontece no ambiente em que eu estou. Entretanto, fiz o Essentials e a verdade é que eu comecei a controlar muito melhor as minhas emoções. As crises de ansiedade começaram a desaparecer, eu comecei a conseguir perceber
que tudo à minha volta não dependia só de mim. E efetivamente, desde que entrei para o Your Mental Gym, com o Your Mental Gym Essentials, mudou efetivamente a minha vida, e isto não é clichê. Eu explico porque, em termos de gestão emocional, e é a maior diferença que eu vejo, que existe e que é transversal a qualquer área da minha vida e que me acompanha todos os dias, de forma permanente, é aceitar as coisas como elas são. E aquilo que eu não posso mudar é aceitá-las. Entretanto, conheci o Bruno apresentou-me o Your Mental Gym, fui dos primeiros alunos a inscrever-me logo no Essentials, e desde então as mudanças têm sido evidentes. Eu noto, quem está à minha volta nota também. Eu sempre fui muito comunicador, mas uma coisa é nós falarmos à toa ou dizermos coisas e às vezes as pessoas não compreendem do outro lado e nós dizemos, epá, a pessoa não compreende. Outra coisa é nós aprendermos a comunicar exatamente aquilo que nós queremos. Eu hoje sinto que sou muito melhor comunicador, passo muito melhor a minha mensagem. Antes às vezes era um bocadinho mal interpretado, porque não passava a minha mensagem com clareza, e consegui aprender através de ferramentas linguísticas e através do método Your Mental Gym a comunicar exatamente e especificamente aquilo que eu quero, e vejo as minhas relações a terem evoluções nesse sentido. Quando entrei no Essential, que foi a abertura, foi aquele primeiro impacto que começou a tocar no sítio certo, aconteceu que eu comecei a perceber que a minha mente tem o poder que eu lhe der. A partir do momento que comecei a fazer os cursos do Your Mental Gym, tomei consciência daquilo que estava a acontecer, e a partir daí é incrível como a mudança foi rápida e como consegui começar a gerir bem e muito melhor as minhas emoções. Foi fantástico, porque muda completamente a forma como me sinto e como me senti desde aí no meu dia-a-dia. Eu conheci o Bruno numa dessas buscas de formação e de cursos. Eu descobri, uma altura fiz uma pequenina formação com o Bruno Mendo e percebi que era diferente. Algo ali, alguma mensagem ali era diferente. Foi muito esta solução e esta descoberta que eu tive com o Your Mental Gym Essentials. E o que é certo é que não foi mais um curso. O Your Mental Gym Essentials, de facto, deu umas ferramentas que eu ainda não tinha encontrado até ali, deu umas técnicas, e foi o único curso que realmente eu vi prática e transformação em mim. Outra coisa que fez muita diferença em mim foi a distância, porque não foi um curso de uma semana, um fim de semana intensivo, não, foi ao longo de meses em que nós tínhamos tempo para assimilar, tempo para treinar os conteúdos e de facto aplicá-los. No curso aprendi a ter consciência de mim, da minha mente, e a ver que afinal todos estes sintomas era o stress que o meu corpo estava a assinar que não estava a conseguir lidar com isso. E então no curso consegui aprender técnicas de como gerir a questão do stress, de acalmar a mente, de não dar tanto valor a coisas que eu não posso controlar, deixar ir, ficar mais calma. E uma coisa que eu noto principalmente hoje em dia é que começo a escolher mais as minhas batalhas. Se não me influencia, se eu consigo viver com isso, porque estar ali assim a bater e não me levar a lado nenhum. Com o Your Mental Gym e o Essentials, epá, eu não estava à espera que mudasse tanto, mas eu aprendi a conseguir parar antes de pensar, controlar-me um bocadinho. E uma das perguntas que me ficou sempre gravada e que aprendi no Your Mental Gym foi: qual a tua intenção? E quando eu entrei para o Your Mental Gym Essentials, eu percebi que esse autocontrolo é algo que está dentro de mim, efetivamente, porque ele é auto, não é? Mas é muito mais fácil do que aquilo que eu imaginava. O que mais me surpreendeu foi que não era só eu que estava a mudar,
mas também à minha volta as outras pessoas também mudavam. A atitude dos meus filhos começou a ser completamente diferente, a atitude do meu marido também, e até a relação do meu marido com os meus filhos passou também a ser diferente. Acontecia muitas vezes, por exemplo, no meu trabalho, as pessoas queixarem-se, as pessoas lamentarem-se da vida delas, e aquilo que começou a acontecer foi que, do meu lado, elas começaram a ouvir questões. Eu comecei a colocar em prática as formações e as técnicas que eu aprendia no Your Mental Gym Essentials e comecei a trazer consciência para a vida delas, comecei a procurar nelas as soluções que elas nunca imaginavam que tinham dentro delas, e isso foi espetacular porque muitas vezes no dia elas ficavam chateadas comigo, mas passado algum tempo vinham-me dizer: Tânia, muito obrigada, aquela pergunta mudou tanto a minha vida. Isso para mim foi muito enriquecedor e teve muito valor para mim, e sou hoje uma pessoa muito mais feliz por isso.